Bem, pessoal, vamos hoje para a nossa aula de número 13. Na verdade, as aulas semanais, né, a gente computa aí 4 horas de atividades, né? Não só as aulas, mas os exercícios, os feedbacks. E aí nós vamos agora para os capítulos finais do livro Democracia, Violência e Segurança Pública no Brasil, de minha autoria, né? Como a gente combinou lá no planejamento de aula. O livro da terceira unidade, onde tratamos de assuntos teóricos e empíricos contemporâneos, ligados tanto à teoria da democracia contemporânea, como aos conceitos de políticas públicas e ações dos governos para a resolução de problemas públicos, e especificamente a questão da policy, da segurança pública, e de tudo que está envolto nela, que é a questão da violência e da criminalidade. Pois bem, para encerrar esse debate, né, que a gente começou na semana retrasada, eu passei os exercícios para vocês, nós vamos encerrar essa discussão com os capítulos 6, 7 e a conclusão do trabalho. Os temas de relevância é o case especificamente da Colômbia, né, o que é que cidades como Bogotá e Medellín fizeram para reduzir drasticamente seus índices de homicídios, que eram altíssimos, e que as relações causais não estavam casando com a literatura assim, hegemônica até então, e os economistas da Universidade de Los Andes efetuaram um trabalho, Las Cuentas de la Violência na Colômbia, e comprovaram empiricamente que o que matava não era nem cultura da violência, né, como a gente muitas vezes aponta na região Nordeste, que o nordestino ele é violento, porque ele é cabra da peste, essas questões, elas não têm causalidade alguma. Né? Você tem um ou outro homem com esse ímpeto, mas a grande maioria segue a lei. E nós temos uma minoria que realmente impacta negativamente na violência, né, na criminalidade, e essa minoria tem como motivação principal as facilidades da criminalidade e a ausência do Estado, ou fragilidade estatal. E aí a Colômbia é um exemplo claro disso. Né? E aí a gente vai ver o case colombiano, que explica, ou que explicaria a violência naquela dada realidade, e o que estava atrelado àquela dada realidade, que muitas das vezes a gente encontra em algumas regiões do Brasil. A questão da gestão como uma solução, né, para a insegurança pública, né, a gestão pública da segurança, uma visão gerencial positiva, vamos dizer assim, do ponto de vista da administração, para intervir e realmente tentar, de todas as formas, implicar num controle, ao menos, da criminalidade, não obstante os problemas estruturais que nós temos ainda existentes, desde a Constituição Federal de 1988, passando por toda a engenharia institucional das polícias brasileiras, né? De todo o aparato coercitivo, né, do sistema de justiça criminal. Então é importante, em qualquer análise, aí não é só uma análise ligada à segurança pública como policy, né, como política pública, mas em qualquer política pública, você não só apontar problemas, demonstrar os problemas, em que pés estão os problemas, mas propor soluções. Essa é a grande diferença, né, do gestor público, né, da área de políticas públicas, né, e de análise institucional, né, que na minha visão são casadas. Você propor soluções. É muito fácil você dizer que existe um problema ali. O que a gente deve fazer para solucionar o problema? Então, essa é a grande questão, né, que a gente finaliza, né, com essa aula. Nós finalizamos as aulas gravadas e o conteúdo próprio da disciplina. E na semana que vem, né, na próxima semana, nós vamos finalizar as horas, né, propriamente, com uma discussão a respeito das dúvidas e das temáticas principais, dos conceitos principais discutidos no livro, e a avaliação, né, que está naquele mesmo esquema que vocês já sabem, né, de enviar a prova, a avaliação, para ser encaminhada em 24 horas. E aí a gente falará sobre a prova e tal. Então, é isso, né? Inicialmente, né, para iniciar a nossa aula, é isso. E aí nós vamos para o capítulo 6, né, o exemplo colombiano. E logo no início, né, nós temos aí de frente
no primeiro parágrafo, na página 119, o seguinte texto, né? A seguinte redação. Em 2000, ou seja, no ano 2000, matéria publicada pela revista Veja, a revista nossa daqui do Brasil, intitulava, abre aspas, na Colômbia o crime já venceu, fecha aspas. Ou seja, não existia, praticamente você não tinha mais o que fazer na Colômbia. Os cartéis das drogas, a violência exacerbada, taxas de homicídios em patamar que nenhum país do mundo conseguia chegar perto. 10 anos depois, a situação colombiana era bem diferente em duas de suas principais cidades, Bogotá e Medellín. Ou seja, em 10 anos, certo? Em 10 anos, as taxas de homicídios caíram bruscamente nessas duas cidades. A cultura não pode mudar em um momento tão rápido, né? O ímpeto do homem violento, colombiano, etc. e tal, não pode mudar em 10 anos, né? Se for uma cultura enraizada. O que foi que fez? Né? O que é que aconteceu em cidades como Bogotá e Medellín, né, para que esses altíssimos níveis de violência tenham encontrado o caminho, de certa forma, o caminho da paz ou o caminho do equilíbrio, vamos dizer assim, porque a paz, quando a gente fala em paz na política, é muito mais ligada à não guerra, ao não conflito, porque a gente sabe, né, principalmente partindo da perspectiva hobbesiana, né, de estado de natureza, que o homem tem aquele ímpeto ali violento, agressivo, que precisa ser controlado, né? Como o próprio federalista fala, né? Que se os homens fossem anjos, não precisavam de serem governados, não precisavam de governo, não precisavam de armas e tal. Então, essa questão é muito relevante. Né? E aí, pesquisadores deixaram de lado teorias cabalísticas e especulativas sobre as razões do crime e da violência e buscaram entender a dinâmica das mortes violentas intencionais, principalmente os homicídios, né? E com quais variáveis tais mortes realmente tinham impacto. É uma coisa que eu reforço muito, e aí perpassa essa discussão sobre segurança pública, mas qualquer discussão que você tenha sobre qualquer fenômeno social, político, econômico ou cultural, é que nós precisamos ter minimamente comprovações empíricas para afirmarmos certas causalidades, certo? Isso é fundamental, isso do ponto de vista metodológico, é muito sério. Evitamos conflitos com isso, evitamos problemas sérios com isso, certo? Indo adiante, quais as principais variáveis explicativas para a redução dos homicídios na Colômbia, aí na página 120? Então nós temos um trabalho que foi produzido por o Sánchez, né, Torres, um economista colombiano da Universidade de Los Andes, onde ele fez um livro, Las Cuentas de la Violência, como eu já falei para vocês, e alguns estudiosos, a maioria com a formação na área da economia, passaram a fazer avaliações sobre as mais diversas circunstâncias, né, territoriais, econômicas e tal, dentro da Colômbia, para entender o que realmente provocava aqueles altos índices de homicídios, o que é que importava, então, para você controlar. É mais ou menos uma visão da seguinte forma: eu tenho uma doença como o coronavírus agora. O que é que eu faço para não pegar o coronavírus? Então a gente, meio que na experiência, fomos adquirindo as informações, né? Porque é uma doença nova que chegou de forma avassaladora e as pessoas passaram a usar máscaras, álcool em gel, alguns tipos de vitaminas, medicamentos para reforçar a imunidade do organismo. Então, são os fatores causais para você não pegar a doença. Né? E aí, um sujeito com a doença tem aí a experiência, né? Os testes, a ciência, né? Quais os medicamentos para controlar, a questão da vacina. Tudo isso aí são formas de você ir em cima da causa daquela doença para poder controlar e evitá-la. Isso é em toda a área de política pública. Da saúde, como eu falei da questão do coronavírus, a questão da violência e do crime. Então, o crime não é um fenômeno que está totalmente, vamos dizer assim, solto no ar e não tem como controlá-lo. Tem, claro, e de forma pontual e cirúrgica. E quem faz isso? As instituições do Estado, não tem outra forma. Certo? Então, o que controla a violência são as instituições do Estado. O que controla, por exemplo, crimes como racismo, que está na ordem do dia,
é a punibilidade, ou seja, o sujeito que praticou aquele ato criminoso ou um ato delituoso, dependendo do ato em si, né? E a lei precisa ser objetivamente clara, e parece que ela não é. Então, eu só vou controlar o ímpeto daquele que é racista com lei e com espada. Então, essa história de fenômenos sociais e tal, crimes e tal, não tem como controlar, senão não teria necessidade do Estado, minha gente. Certo? E essa disciplina é para a gente tratar justamente disso, que é que o Estado, através de seus governos e através das outras instituições, como o legislativo e o judiciário, né? No caso, quando a gente fala governo, sempre vem o poder executivo. No Brasil, o poder executivo é separado do legislativo. Ele não nasce dentro do legislativo como nos regimes parlamentaristas. A gente já tratou disso aí em outras oportunidades. Então, se você não tem como controlar, então para que Estado? E é justamente a lacuna estatal que você tem crescimento da violência. O Brasil tem 5.565 municípios, dos quais 299 deles, né, e a publicação mais recente minha, o ranking da violência no Brasil, o que é que nós temos? Nós temos 5,4% dos municípios brasileiros que têm populações de 100 mil a mais habitantes, superiores a 100 mil habitantes, de 100 mil acima. Então você tem um número diminuto de cidades que concentra uma população muito grande. E essas cidades são potencialmente mais violentas, mas elas não são violentas no mesmo patamar, muito pelo contrário. Existem cidades com um patamar de violência europeu, como é Valinhos, em São Paulo, uma cidade socioeconomicamente muito avançada, com um nível de educação alto, mas com a capacidade do Estado também alta, porque é em São Paulo. E São Paulo é o estado que conseguiu controlar mais a violência. E aí você tem municípios com o mesmo patamar populacional, como o município de Queimadas, na região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Na Baixada, perto da Baixada Fluminense, que é o mais violento de todos em termos de taxas por 100 mil habitantes, com vereadores traficantes, milicianos. Quer dizer, tanto o tráfico como os milicianos conseguiram colocar dentro da Câmara Municipal de Valinhos, ou, perdão, de Queimados, não é Queimadas daqui, é Queimados, apesar que Queimadas daqui também a gente tem que ter muita reticência, mas Queimados, eles conseguiram colocar dentro do Poder Legislativo criminosos. E aí, por isso que as taxas são altíssimas, não obstante os indicadores socioeconômicos serem piores, muito piores, não tem nem comparação com o de Valinhos, que os indicadores socioeconômicos são de elevado nível. Então, o que é que nós temos aí? Aquela questão da defesa que eu faço aqui, que desigualdade e pobreza não determina violência. Desigualdade e pobreza, ela provoca a mesma violência que poderia provocar em qualquer lugar do mundo. Tá certo? Na situação de pobreza e de miséria, a tendência ao sujeito praticar atos fora da lei é maior, porque você está numa situação de vulnerabilidade social. Mas isso não quer dizer que o sujeito entre no crime. Tá certo? E aí eu estou falando do ponto de vista estatístico, muito mais do que qualquer outra coisa. Senão nós teríamos aí uma relação direta de causalidade. E quando a gente pega a região Nordeste, eu mostrei isso na minha tese de doutoramento, quanto melhor o indicador socioeconômico na região Nordeste, maior foi a probabilidade de crescer a violência homicida, mostrando uma relação inversa, um paradoxo, muitos falaram. E eu afirmei que não era paradoxo, muito pelo contrário. A melhoria socioeconômica gerou mais renda na população entre 2000 e 2010, foi o período que eu analisei, e essa melhoria socioeconômica trouxe alvos em potencial para a criminalidade. Né? Maior circulação de dinheiro, maior circulação de recursos financeiros, maior vendas de drogas e álcool que potencializam isso. E aí, o que é que aconteceu? As instituições do Estado ligadas ao aparato coercitivo estatal de segurança pública não estavam preparadas para o aumento da demanda criminal, o aumento dos homicídios e coisa e tal. O que é que aconteceu? Esse estanque, essa falta de crescimento, ou essa falta de crescimento das instituições para lidar com essa nova demanda crescente de homicídios e de violência, foi o principal fator causal. E potencializado, justamente como alguns falaram do paradoxo, pela melhoria socioeconômica. Inclusive, a minha tese de doutorado eu publiquei em diversos livros, artigos e tal, dei entrevistas até para o The New York Times, a respeito do que estava acontecendo na região Nordeste, que
Muitos não entendiam porque a violência crescia tanto num período tão próspero, né, economicamente falando, na época. E aí eu fui explicar através das instituições de coerção. Então você tinha uma falta de gerenciamento da polícia, você tinha uma falta de investigação policial, você tinha um crescimento da demanda de homicídios sem a contrapartida estatal, onde a maioria, 80%, sequer investigada. Então, foram esses fatores que levaram ao crescimento da violência. Então você tinha um motor que ia sendo, né, cada vez mais robustecido com recurso financeiro, com grana, com dinheiro, circulação de droga, o pessoal saindo do Nordeste, do Sudeste, São Paulo principalmente, quando a gente vê aqui no livro, melhorando, né, arrochando, e aí o pessoal imigrando para a região Nordeste. Então, muita droga apreendida no interior, as cidades do interior começaram também a se tornarem violentas demais, né? Não só no interior de Pernambuco ou da Bahia, mas aqui na Paraíba, principalmente no sertão, muita droga chegou, muito tráfico e muito assassinato, como a gente já percebe aí uma diferença entre sertão e região e o litoral. O litoral reduziu bruscamente as taxas de homicídio. Já o sertão não, o sertão oscila muito aqui na Paraíba até o momento. Então nós temos problemas aí ligados ao tráfico de entorpecentes, à incapacidade do Estado, que aí você tem impunidade gerada pela incapacidade e corrupção que contribui ainda mais para a impunidade, né? Porque você vai ter atores motivados para potencializar o crime, não para controlá-lo. Então são questões da ordem do dia, são questões que afetaram muito, porque muita gente, principalmente entorpecido pela ideologia, acreditava nessa tese que era o capitalismo que gerava essas desigualdades sociais e, por sua vez, a violência. E quando se viu, não, eu posso ter dentro do capitalismo menos desigualdade, menos pobreza e menos violência. Mas para eu ter menos violência, eu preciso de instituições funcionando a contento. E esse foi o grande problema. E a ciência política entrou forte nisso aí. Eu entrei nessa agenda fortemente. Então, hoje, se vocês forem digitar aí no Google Escolas e tal, é homicídio no Nordeste, provavelmente meu nome aparecerá entre os primeiros autores aí a tratar da questão, né? Separada do todo, que era o que vigia até a época. Antes de eu defender minha tese de doutorado, as pessoas só falavam de violência em Rio de Janeiro e São Paulo. A região Nordeste era praticamente esquecida, justamente a região Nordeste que vinha mostrando aí. E agora a região Norte também, né? Com suas outras, são outras relações causais lá. Né? Por exemplo, muita gente fala de arma de fogo, né? Que a arma de fogo provoca homicídio. Lógico, a arma de fogo tem uma correlação forte com o homicídio, mas correlação não é causa. Como eu já falei muitas das vezes, correlação não é causa, certo? Correlação, você pode ter uma correlação sem ser causa, porque a correlação é espúria. Ou seja, não tem nada a ver nada com nada, tá certo? Então, o que é que a gente percebe? Que em alguns lugares, a arma de fogo não é o principal meio. Se você for analisar, por exemplo, os homicídios no Acre, 70% deles não é provocado por arma de fogo. E aí, como é que se explica isso? Tá certo? Então, lá pode ter muito mais dificuldade de ter acesso à arma de fogo, não sei, preciso estudar o Acre, não estudo o Acre, mas temos lá uma não relação causal, ou uma correlação. Então, temos que analisar tudo muito friamente, tá certo? Para que as questões possam ser discutidas como devem ser discutidas, de forma racional e não emotiva, que é o que prevalece principalmente na mídia. Né? A mídia é uma propulsora de fake news. Ela, ao mesmo tempo que diz que combate a fake news, ela é a principal propulsora, porque ela não procura analisar as coisas friamente. Elas querem vender manchetes. E ao vender manchetes, muitas das vezes essas manchetes não são verdadeiras ou são meias verdades. Não é? Mas continuando aqui, voltando para a página 120, o que foi feito, né, em termos de intervenção? O que é que se nota aqui? Que esses cientistas, esses economistas e cientistas sociais desmistificaram uma série de teses antropológicas e sociológicas, muitas delas baseadas no Maxime de Botequim, a verdade é essa, que defendiam mudanças culturais ou estruturais, econômicas e sociais, como falei agora da questão da região Nordeste, como causas determinantes para a redução da violência, inclusive os homicídios, né? E isso aí caiu por terra. Então, o que é que Torres mostrou isso com seus vários colaboradores? A recuperação do aparato de justiça, a questão do aprisionamento,
melhor funcionamento das instituições de fiscalização e controle da violência, da segurança pública, além do cerco aos grupos paramilitares, às milícias urbanas e a restrição de ação de grupos guerrilheiros como as Farc foram os principais fatores para a redução da violência na Colômbia. E aí, claro, outros ingredientes foram inseridos, como a questão da prevenção, a melhoria, né, do aparato institucional do sistema prisional, né, a descentralização do aparato da segurança pública como policy, né, vamos dizer assim, a relevância que passou a ter os municípios no controle da criminalidade, né? Então as políticas públicas advinham dos municípios. Então tudo isso aí foi fator fundamental. Então aí como a gente vê essas questões ligadas sobretudo ao controle das Farc, você combater, né, os narcotraficantes, né, os narcomilitares que passaram também a financiar essa luta, entre aspas, armada contra o capitalismo. Na verdade, esse grupo se transformou num grande grupo criminoso, perigosíssimo, né, que só recentemente foi controlado. Né? E aí vem toda a questão sobre os determinantes do crime na Colômbia. Foram testados os trabalhos, fizeram testes dos mais diversos, né? Não só testes ligados a essa questão das causas principais. As causas principais foram apontadas porque foram testadas com outras variáveis clássicas socioeconômicas, como indicador de Gini, que mede concentração de renda, a desigualdade de renda medida pela renda domiciliar per capita, né? A questão ligada à pobreza em termos de rendimento mínimo para a sobrevivência. Tudo isso foi colocado nos modelos matemáticos, né? Então, o que é que a gente verifica aí, né? Na página 127, por exemplo, tem um destaque aqui que eu fiz. Gaviria, né, o autor, ele concluiu em sua análise que o crime organizado, em particular o dos narcotraficantes, é o responsável pela rápida evolução da violência na Colômbia, desenvolvendo também novas tecnologias que aumentam substancialmente o aprendizado criminal entre os jovens. Os jovens passaram, e é uma teoria sociológica importante do aprendizado social, que essa teoria diz que os jovens aprendem, como você aprende em casa com sua mãe e seu pai a ser gente, vamos dizer assim, uma linguagem bem fácil de se entender. O jovem que está numa situação de vulnerabilidade e sem perspectivas, vamos dizer assim, ele seria mais fácil ser recrutado. Não todos os jovens, mas uma parte interessante deles que impactam muito na violência, né? Aqueles jovens que a gente vê lá com os fuzis, com os rifles no Rio de Janeiro, a minoria, não chega a 5% da população juvenil, né, das favelas, né? Mas causa um grande impacto na violência, né? Um grande número de mortes em conflito. Né? Então, imagine, se você tem 100 mil jovens, vamos dizer assim, quanto é 5% de 100 mil jovens? Né? 5% de 100 mil? 5 mil. Então, imagine esse pessoal guerreando, esse pessoal com arma de grosso calibre, mata-se muita gente. E aí, em confronto com a polícia, mata-se muita gente também. Então, esses fatores foram decisivos. Então, a melhoria dos indicadores de violência estavam atrelados à melhoria do funcionamento das instituições de coerção. E foi isso que se mostrou aqui. Então, Rubio, outro autor, ele vai mostrar o seguinte, baseado em dados estatísticos, isso na página 128, 9 de cada 10 populações com a maior taxa de homicídios em 1995 se reportaram a presença guerrilheira, ou seja, as populações onde você tinha mais homicídios eram justamente as populações que tinham presença de grupos guerrilheiros como as Farc na Colômbia. Então imagine, né? Então, em 7 de cada 10 se reportaram a presença de narcotráfico e um pouco menos presença de grupos paramilitares, semelhantes às milícias no Brasil. 93% dos homicídios registrados na Colômbia, no ano de 95, ocorreram em cidades onde havia a presença marcante de alguma das 3 organizações criminosas. Ou as Farc, o ELN, que são os grupos paramilitares, né, que querem derrubar o governo para implementar uma ditadura comunista, os grupos de narcotraficantes,
que muitas das vezes se uniam com esse primeiro aqui, financiando-os, porque de onde é que ele não tem o recurso para comprar armamento, para fazer a revolução? Né? E, por fim, os grupos paramilitares, que os grupos milicianos, que surgem justamente para combater esses elementos e se tornam também grupos criminosos, como é o caso do Rio de Janeiro. Que os milicianos são policiais, vocês assistiram o filme Tropa de Elite 2, são policiais criminosos, corruptos, que assumem ali o lugar do traficante, sendo até pior que o traficante muitas das vezes. Até para você comprar um bujão de gás, vai ter que pedir permissão aos milicianos. E é isso que acontece. Então, o que é que a gente percebe aí, Rubio traz? Que as principais conclusões que ele chega é que o deficiente desempenho da justiça penal tem incentivado os crimes e corroborado para o aumento do comportamento violento, e os fenômenos violentos propiciados por grupos armados têm contribuído para a paralisia do sistema penal, mediante pressão direta e indireta dos atores dessas organizações sobre o sistema de justiça colombiano. Então, o que é que nós temos aqui? O crime organizado, ele só vai se desenvolver com essas lacunas institucionais, inclusive infiltrando seus atores nas principais instituições. E não é à toa que o crime organizado no Brasil é tão forte. Então aí o Sanches e o Mendes, eles vão fazer mais aí, como vocês podem ver na página 130 e 131, um trabalho sofisticado, utilizando os métodos científicos, estatísticos robustos, econométricos, aplica três regressões, né, alinhadas, em cima de variáveis independentes para testar as causalidades da violência, como vocês podem ver na tabela 17. Então, nós temos variáveis socioeconômicas, Gini, percentual de lugares pobres, a população, variáveis de justiça e narcotráfico, densidade do narcotráfico, ineficiência na luta contra o narcotráfico, taxa de aprisionamento por homicídios. E aí percebemos, né, essa distribuição, né, que como os resultados aí são mostrados aí, e descritos na página 131, há uma relevância, né, os resultados mostraram que o efeito do coeficiente de Gini sobre a taxa de homicídio nas grandes cidades é negativo, ou seja, a relação é inversa. Quanto mais a distribuição de renda naquela localidade, maior a violência, mais uma vez, casando com aquilo que a gente falou sobre a região Nordeste. Quanto mais distribuição de renda, mais violência, o que se choca com boa parte da literatura sociológica brasileira marxista, que adotava justamente o caminho inverso, e coaduna-se com os nossos argumentos teóricos e empíricos sobre a violência e a sua relação com a pobreza e a desigualdade no Nordeste brasileiro. Por outro lado, a linha de pobreza tem efeito esperado estatisticamente, apesar de não ter grande relevância do ponto de vista estatístico. Ou seja, a pobreza, que em qualquer lugar do mundo, ela vai ter relação com a violência, mas não o grau que se espera que ela tenha. Ou monocausalidade. Isso não existe em nada existe monocausalidade. Você não pega uma gripe somente porque levou uma ventania. Você já estava com um sistema imunológico baixo, teve a ventania, você foi, tomou um picolé, e aí não se alimentou bem naquele dia, fumou um cigarro. Então são vários fatores que levaram você a gripar. E não só a ventania. Tá certo? Então, a variável com densidade do narcotráfico tem sinal esperado sobre a taxa de homicídio. Então, assim, um incremento de 1% na renda por narcotráfico, ou seja, na renda do indivíduo que entra no narcotráfico, ele impacta na taxa de homicídios em 0,18%. Imagina se você tem um rendimento aí, um impacto de 100% na renda. Quanto impactará nas taxas de homicídio? Perceba. Por isso que a gente tem que usar a estatística, a inferência, os modelos, as instituições do Estado, todas elas, e aí eu estou falando especificamente da segurança pública, mas todas elas precisam trabalhar com bancos de dados, com estatística e com ciência para poder tomar decisão. Não se toma decisão sem informação. Tá certo? E em nada. Muito menos em relação às políticas públicas, que são geralmente financiadas por recursos escassos dos cidadãos. Né? Que o grande gestor, que é o governo, precisa gerir isso bem. Então você viu agora, por exemplo, em São Paulo se comprou não sei quantos milhões de testes de Covid que já vão vencer e não foram utilizados. Ou seja, se fez as compras sem nenhum dado informativo que desse sustentação para aquele nível de compra. Então, isso não está desvinculado, minha gente.
Se eu sou gestor da segurança pública e minha principal meta é reduzir os homicídios, eu tenho que saber o que é que causa, o que é que não causa, o que é que tem relevância, o que é que não tem relevância para controlar aquele fenômeno, que são os homicídios. Então, em todo setor do governo é assim, deve ser assim. Em tudo na vida deve ser assim. Tá certo? Então, se você, por exemplo, tem uma informação na imprensa que um determinado ato foi provocado por racismo, por exemplo, você tem que averiguar se aquilo ali realmente é verdadeiro. Não é? O caso recente do Carrefour, que estão colocando como um ato de racismo, ainda está sob investigação da polícia. Como é que a imprensa sabe? Somente pelas imagens que foram expostas ali é uma variável importante. Mas será que a motivação foi a cor da pele? Então, será que a cor da pele pode ter sido uma motivação, mas não de relevância naquele caso? Então, eu preciso investigar. Então, tudo na vida eu preciso entender, eu preciso julgar, e para julgar eu preciso de elementos. Eu não posso tomar uma decisão, por isso que a execução sumária ela é tão perversa. Por mais que você tenha certeza que um indivíduo praticou um delito, não existe pena de morte no Brasil. Então eu tenho que levar esse indivíduo a julgamento, até para saber as circunstâncias da prática do crime. E se o crime realmente foi um crime hediondo, existe a lei para aplicar a pena. Se a pena mesmo assim for suave, você tem que pressionar o seu parlamentar no legislativo para que ele faça parte das comissões de Constituição e Justiça e a partir daqueles debates ele pressione por uma maior penalidade para determinadas práticas de crimes hediondos. É assim que a coisa deve funcionar, tá certo? Fora disso, é barbárie, tá certo? Barbárie não é só um ato bárbaro, fisicamente falando ou psicologicamente falando. Barbárie é tudo aquilo que o Estado, um agente estatal ou um indivíduo comum pratica fora da lei e acha que aquilo ali está correto. Tá certo? Para uma sociedade ser civilizada, os atos, as tomadas de decisão têm que ser baseadas em lei, em ciência, em estratégias, em discussões, para se deliberar muitas das vezes questões sensíveis, para que nós não entremos na barbárie. E o que é a barbárie? A violência. A violência que o Brasil atravessa, ela fragiliza a democracia, como o nosso contexto teórico aqui da discussão. Fragiliza a democracia. Não que elimine a democracia ou sejamos um regime autoritário. Né? A gente tem aí duas definições de democracias contemporâneas que eu trabalhei com vocês. Uma ligada às eleições, que a gente chama de democracia eleitoral, e uma ligada às liberdades civis e políticas, que não despreza as eleições, mas se preocupa com o Estado de Direito, que é a chamada democracia liberal. Então, no Brasil, nós temos democracia eleitoral, mas não liberal. Tá certo? Então, nós temos que discutir isso, sim. Isso está na luz da nossa discussão aqui. E a barbaridade, a barbárie, é justamente o contrário da democracia consolidada, que é a democracia liberal. A democracia eleitoral ela é fundamental, mas ela não determina a consolidação da democracia, que só se dá com liberdades civis e políticas. E não existe liberdade civis com as taxas de homicídios que o Brasil tem. Tá certo? E que os países da América Latina, inclusive a Colômbia, ainda permanecem numa situação muito mais suave do que há 20, 30 anos atrás, mas que para controlar eu preciso de ciência, do império da lei, do republicanismo, que é aquilo que está ligado aos debates, às discussões, às diversas ideias precisam ser discutidas. Eu não posso rechaçar um ato com outro ato tão quão violento, porque eu não estou fazendo somente barbaridade, barbárie. Certo? Nós precisamos resolver os conflitos em sociedade civilizada e democrática, sem que haja derramamento de sangue. É assim que as coisas devem funcionar. Certo? É assim que as coisas devem funcionar. Devemos ter um autocontrole para aguentar, muitas das vezes, questões que nós não concordamos. Certo? Nós não concordamos. Ideias que nós não concordamos, nós temos que, no mínimo, tolerar. Que é no sentido de discordar, mas respeitar a pessoa, não atingi-la fisicamente, coisas do tipo. Opiniões que são agressivas, que são ilegais, que são criminosas, não são opiniões.
Então, existem as leis para isso, a gente precisa fazer valer o Estado. Senão, o que é que nós estamos fazendo no curso de gestão pública, me diga. Certo? Então, na página 132 e 133, temos aí mais resultados, né? Resultados aí de Sanches e Mendes ainda, né? Então, eles apontam que mais de 90% da explicação para o incremento das taxas de homicídio estão ligadas à renda proporcionada pelo narcotráfico e que algumas questões são importantes, né? Aqui, a presença de atores armados se mostra relacionada positivamente às taxas de homicídios. Os resultados dos modelos econométricos mostram que o incremento da presença desses grupos armados por cada 10 mil habitantes aumenta as taxas de homicídios em 1,8 e 4,2. A densidade do narcotráfico, medida pela renda proporcionada de forma per capita, tem um efeito positivo sobre as taxas de homicídios. A ineficiência no combate ao narcotráfico, próximo de taxa de impunidade, medida pela renda do narcotráfico sobre prisões por este delito, tem um efeito positivo sobre as taxas de homicídio. Um incremento de 1 ponto neste indicador eleva a taxa de homicídios entre 4,4 e 9,4 pontos. Este resultado implica que a ineficiência da justiça, ao diminuir a probabilidade de punição, incide positivamente sobre o crime. As interações entre atores armados e a intensidade do narcotráfico constituem uma mescla que exacerba a violência. Assim, o aumento de 1 ponto no indicador de interação entre a Farc com o narcotráfico, aquilo que eu falei anteriormente, eleva a taxa de homicídio em 0,41, enquanto o aumento de 1 ponto na interação com o Exército de Libertação Nacional, que é outro grupo guerrilheiro, né, revolucionário colombiano, e narcotráfico, aumenta em 0,75 as taxas de homicídios. Uma maior cobertura educacional diminui as taxas de homicídio e a presença de outros grupos guerrilheiros também incrementa as taxas de homicídio. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos, como principal aspecto, a questão institucional de você inibir drasticamente a prática criminosa por grupos e atores motivados para isso. Não é? Então, entrando numa teoria econômica do crime, né? Então, se você tem um custo muito baixo de entrar no tráfico de drogas, por exemplo, a polícia não age, ou a punição é muito tênue, a tendência é que você tenha mais atores praticando esse delito é maior. Nós temos que aumentar os custos disso. Então, muita gente fala, vamos descriminalizar as drogas, né? Como se isso fosse, por si só, diminuir a criminalidade. A questão não é a droga no mercado ilícito, vamos dizer assim, mas o conflito que isso gera. Então, se você não tem isso muito bem feito, a tendência que nós tenhamos contrabando e continuemos tendo conflito por questão desse produto é também grande. Então, nós temos que, essa política de descriminalizar as drogas, ela deve ser feita com muita racionalidade. Se é para ser feita, né? Porque eu, particularmente, não acredito numa sociedade de consumidores de drogas, tá certo? Pois bem, vai de encontro a tudo que eu penso em termos de saúde, principalmente. Então, a pobreza e a desigualdade e a exclusão social não produzem na Colômbia uma violência diferente que pode produzir em outros países ou regiões. Igual para o Brasil, certo? Igual para o Brasil. Uma coisa que nós temos na Colômbia, que nós não temos no Brasil, é melhores indicadores socioeconômicos. Agora que nós estamos evoluindo nos últimos 10 anos por causa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não por causa do Estado. O Estado continua no passado, né, com grandes dificuldades, não obstante nossos parlamentares criarem emendas constitucionais, forçando a transparência, né, dos dados e tal, das informações, as instituições de segurança pública têm uma grande dificuldade de trabalhar com transparência, certo? Então, essas políticas públicas de segurança na Colômbia, em Medellín, elas foram aplicadas, né, dentro dessa sistemática. O ex-secretário, né, de segurança da Colômbia, em Bogotá, Hugo Acero Velásquez, ele fez um documento mostrando quais eram as principais formas de você controlar a criminalidade, então, em termos técnicos, científicos. Então, a gestão institucional do município, aí na página 138 e 139, informação confiável, plano de segurança e convivência, criação de infraestrutura administrativa, fortalecimento da polícia metropolitana, expurgo
dos policiais corruptos, prestação de contas, transparência, né, accountability, avaliação externa, ou seja, órgãos de controle externo avaliando as instituições de segurança pública. Isso aí é todo descrito entre as páginas, né, entre as páginas aqui 139 e 148, né, mostrando toda essa questão aí de como essas instâncias funcionam, e aí vocês fazem a leitura, certo? Vamos para o capítulo 7, Gestão da Segurança Pública Democrática. Né? E aí o capítulo 7 é o capítulo onde eu proponho algumas intervenções. Então, diferente do que ocorreu na Colômbia, né, com mudanças estruturais que permitiram uma melhor gestão do espaço público, a polícia indo se municipalizando, a questão do expurgo de maus policiais, o redesenho do secretário de Segurança de Recife, da cidade do Recife, tem uma secretaria de segurança lá. Amigo meu, Murilo Cavalcante, viajou mais de 30 vezes para a Colômbia, para Bogotá, justamente para ver as experiências lá. Ele implementou um programa chamado Compaz, todo vislumbrado aí, todo desenhado, melhor falando, nos modelos que ele encontrou na Colômbia, né, que são espaços de convivência e tal, prevenção, mais na prevenção. Mas o que realmente controlou a violência na Colômbia foi justamente o desmantelamento desses grupos criminosos, o sufocamento financeiro. Então, por exemplo, um PCC no Brasil, para você acabar com o PCC, você tem que acabar com o seu combustível, que é o dinheiro. E o PCC hoje ele está infiltrado, inclusive, no mercado legal. Então, ele faz empresas de fachadas para lavar o dinheiro. Então, cada vez mais dificultando as ações do Estado para minar o seu principal aspecto, são os recursos financeiros. Então você não elimina, por exemplo, o crime do Comando Vermelho no Rio de Janeiro metendo bala dentro das favelas, apesar de muita gente defender isso. Você vai controlar o crime fazendo com que as armas não cheguem nos criminosos. Esse. Você vai preservar não só a vida dos indivíduos, dos inocentes, mas dos policiais também, que terminam ficando vulneráveis. Então, no Brasil, nada se fez no aspecto estrutural. Mantivemos a mesma estrutura da ditadura militar. A segurança pública é o mesmo desenho. Tá certo? A Constituição ela não foi capaz de regular. E até agora, os nossos parlamentares e as assembleias e tal não ultrapassaram os lobbies militares das polícias e tal dentro disso. E muito dificilmente isso vai acontecer, porque nós temos cada vez mais policiais e militares se envolvendo na política e o que criam veto players, né? Jogadores que vetam a mudança. Mas nós temos como melhorar, logicamente, senão você não tinha como fazer, reduzir, né? Vou esperar uma mudança cultural ou uma mudança estrutural para controlarmos a violência, o crime, aí a sociedade vai ficar refém dos criminosos. Então nós temos um problema sério, primeiramente falando da confiança nas instituições, como vocês veem na página 153, o nível de desconfiança nas polícias é muito alto no Brasil, só você comparar com o que a gente vê nos Estados Unidos, está aqui no parágrafo da página 153. Essa desconfiança ela é na América Latina como um todo, mesmo em países com uma democracia de melhor qualidade, nós temos esse problema, certo? Mas, por exemplo, a polícia chilena funciona muito bem. Então, teve um caso agora essa semana que uma ação policial resultou na morte de 2 jovens no Chile. O chefe da polícia chilena pediu demissão. Isso é simbólico, mostrando ali que foi uma falha terrível. Então, assim, isso não acontece no Brasil. Mortes frequentes em confronto com a polícia, de inocentes, e ninguém pede demissão. Ninguém se coloca como culpado. Uma outra lacuna encontrada aí é a questão do sistema carcerário. Esses dados já estão defasados, porque as coisas mudam. Dados mais recentes mostram que isso aqui cresceu, mas a população prisional aqui, página 158, você pode perceber aqui no gráfico 15 o crescimento desses dados percentuais, muito avassalador. Então, o sistema carcerário está abarrotado, mas ele é muito mal administrado. Veja aí nesse gráfico da página, gráfico 16, na página 159. Então nós temos 41% da população sob custódia do Estado, no sistema carcerário, sem condenação. E quando eu falo sem condenação, é porque passou o período da preventiva e o sujeito não foi julgado.
muitas das vezes a gente se revolta, né? Rapaz, o sujeito matou outro e está solto, né? Porque ele tem um advogado, o advogado entra com habeas corpus no Tribunal de Justiça, o juiz recebe o habeas corpus, olha que o acusado não foi julgado em tempo e ele não pode ficar preso sem devido processo penal. Isso fere a Constituição. Tá certo, gente? Vocês precisam entender isso, as regras. Então, 41% aqui são pessoas que estão presas sem serem julgadas. Um sistema liberal, de democracia liberal, que não é o nosso, certo? Nós temos uma democracia eleitoral não liberal, é que o indivíduo ele tem um julgamento célere. E esse modelo liberal, ele diz que qualquer indivíduo acusado de um crime, ele é inocente até que se prove o contrário. Isso aí a gente vê muito claramente nos filmes americanos. Você tem o direito de ficar calado e responder só em juízo, tem direito a constituir um advogado. Aquilo ali são salvaguardas individuais daquele conceito que a gente estuda desde os juros naturalistas. Essas salvaguardas garantem ao indivíduo a sua integridade, inclusive integridade, mesmo sendo acusado de um crime grave. Um crime leve, um crime médio nos Estados Unidos, o sujeito pode negociar. Não, o modelo americano não busca a verdade real do fato, mas uma verdade que possa ser negociada entre as partes. É um modelo diferente. O modelo brasileiro não busca todas as formas a verdade real, mas é um modelo muito mais inquisitorial. É um modelo americano, é um modelo acusatorial, que busca salvaguardar um indivíduo. Então o indivíduo ele não pode ficar preso primeiro, em sistemas carcerários desumanos e insalubres. Não pode. É uma questão de direitos universais. Os direitos universais estão acima, certo? De interesses meramente pessoais ou de justiças, entre aspas. Né? Então, 41% não foram condenados e continuam presos. Ou seja, esses não tinham advogados, que a grande maioria necessita de defensoria pública, que não tem para todo mundo. Então, nós temos 41% em regime fechado, condenados em regime fechado, 15% em regime semiaberto e 3% em regimes abertos, né? Que o cara ele domiciliar, ele vai para casa, ele volta para o presídio. Semiaberto é mais ou menos, né? O cara passa um tempo preso, ele pode sair para trabalhar e volta tal. E o regime fechado em 41%. Então, os que realmente estão presos de forma em regime fechado, sem sair, a não ser em condicionais e tal, são aqueles 41% que aí está. O problema é a gestão disso. E a outra questão é a gestão da informação. Nós somos precários nesse sentido. Então, o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, é um modelo que vem aí há muitos anos, desde Luiz Eduardo Soares, passando pelo Cláudio Beato, que desenhou isso de uma forma muito interessante do ponto de vista desenho institucional. Isso não saiu do papel. O Sistema Único de Segurança Pública não saiu do papel. Para você ter uma ideia, um dos principais bancos de dados de violência é do sistema de saúde, o SIM, Sistema de Informação de Mortalidade, que classifica as mortes violentas intencionais, né, que são aquelas provocadas com intencionalidade, inclusive dividindo por variáveis de tipos de objetos usados na agressão. Então, mortes violentas intencionais, as mortes por agressão no Sistema de Informação de Mortalidade, do DataSUS, né, do Sistema Único de Saúde, ligado ao Ministério da Saúde, destrincha muito melhor do que qualquer banco de dados de segurança pública. Então, hoje nós temos o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que pega os dados que são enviados das secretarias, que eles não fazem isso. Nós não temos um sistema único de segurança pública, apesar de dizer que tem. Eu discuti um dia desses, eu debati com o ex-ministro da Segurança Pública do Brasil, Raul Jugman, que é pernambucano, né, debateu na rádio, programa de Geraldo Freire em Recife, na Rádio Jornal, e ele disse que não, que o SUSP ele saiu do papel sim, porque ele tem se transformado em lei. E eu rebati. O ministro disse não, porque você formatou uma lei, não é porque ele saiu do papel, continua no papel, mas não no papel, um papel informal, né? Agora é um papel formalizado, mas ele não saiu do papel enquanto prática, enquanto ação real do Estado. Você não tem um banco de dados que você entra no sistema a qualquer momento, né, digite lá, Sistema Único de Segurança Pública, entre no site e baixe informações. Isso não existe.
né? Não temos um banco de dados desse. E aí eu sugiro essa criação de um banco de dados seguindo o modelo do UCR americano, né, do UNICEF Criminal Registers, né, um sistema de registro de criminal único, unificado, né, o modelo americano é um modelo federalizado, então muito parecido com o Brasil, e que esse modelo de aplicação de banco de dados seja unificado, aberto, para que as pessoas possam acessar, os pesquisadores possam fazer suas pesquisas, né, e propor mais ainda soluções para os problemas de segurança pública. Então, alguns pontos eu coloquei aqui como sendo importantes: formulação de políticas públicas e programas governamentais, aqui na página 162. Então, uma interface entre Estado e a universidade e os grupos de pesquisa, uma gestão de um sistema único de segurança pública, né, como a questão do UCR que eu falei, parcerias, né, com órgãos internacionais, com outras instituições da organização da sociedade civil e tal, órgão competente de acompanhamento, que seria aí um órgão com um controle externo dessas informações, das ações do Estado na área da segurança pública, de forma que nós pudéssemos ter aí uma engenharia institucional racional, né, para que a gente pudesse usar os recursos e a aplicação desses recursos de forma mais coerente possível. Por fim, indo para a conclusão, né, nós temos aí, amarrando de uma forma geral o que nós propomos aqui, né, a importância de você fazer essa ligação entre teoria e conceitos da democracia, com teorias e conceitos de políticas públicas, e a questão da segurança como sendo muito importante para a consolidação democrática, ou seja, para que a democracia eleitoral brasileira se torne uma democracia realmente liberal, onde os indivíduos tenham confiança na polícia, não tenham medo da morte violenta, não é? Que acessem aos recursos públicos da melhor maneira possível, que o crime seja controlado, né? Que as comunidades brasileiras realmente tenham paz, que não tem, né? E que os criminosos realmente tenham medo e eles passem a cada vez mais perceber que o custo é elevado de praticar o crime. Então, essa questão é colocada aqui, né? Nós temos aí problemas estruturais, problemas institucionais, e que esses contextos precisam ser controlados, e apenas o Estado, um Estado baseado no Estado democrático de direito, respeito de direitos fundamentais, naquelas questões que nós discutimos sobre a teoria democrática e declaração de direitos humanos, a preservação da vida como a principal meta, mas racionalizando isso através das políticas públicas de segurança pública, na qual essa política de segurança pública ela não seja somente uma retórica voltada para um humanismo, muitas das vezes visto apenas na utopia, mas na prática fazendo com que haja um custo cada vez maior da criminalidade, muitas das vezes bastante fazer com que as leis que estão lá no Código Penal sejam respeitadas. Né? A prisão, sim, a prisão é um local para criminoso perigoso, precisa continuar sendo, mas ela precisa ser administrativamente racional, que não é ainda no momento, né? A grande maioria do sistema, a grande maioria dos cárceres brasileiros, né? Que não ressocializam, não punem, muitas das vezes fazendo com que o indivíduo passe por momentos terríveis, né? Como a gente já viu em várias rebeliões, e que os grupos criminosos terminam dominando aí as cadeias e os sistemas penitenciários do Brasil afora, né? Fazendo com que o crime violento se torne cada vez mais difícil de ser controlado fora dos muros. Se você não consegue controlar dentro dos muros, como é que você vai controlar fora deles? Isso é uma evidência muito grande, um senso comum muito grande. E esse senso comum ele é real, né? Ele é comprovado cientificamente, certo? Pois bem, democracia, violência e segurança pública está finalizado aqui, certo? Vamos discutir na semana que vem o modelo da prova, e a terceira unidade está encerrada, certo? O conteúdo total da disciplina foi ministrado, conforme o plano do PAER, né? O plano de aula foi todo conduzido da melhor forma possível. Muito obrigado e até a próxima.